minha história é um pouco atípica, né? Eu não fui fazer medicina para ser médico. Eu fui fazer medicina para estudar a vida, em particular os peixes. Eu tinha um grande interesse nos peixes, porque quando eu era pequenininho mesmo, devia ter uns 3, 4 anos, meu pai montou um aquário, e o aquário era o nosso ponto de encontro, né? A gente lavava o aquário juntos, ainda era naquela época que os aquários eram lavados e tal. E eventualmente morriam peixes. E eu ficava muito, assim, triste, mas mais do que triste, curioso, né? Como é que aquele ser que estava nadando, de repente como é que, era o mesmo peixe, né? Só que uma hora ele estava vivo e daí na hora seguinte ele estava morto. Como assim? Como é que é isso? E fiquei bem, isso me tomou muito tempo. E daí houve um período que a gente mudou de casa e tal, o aquário começou a vazar, e nessas o aquário ficou desativado um tempo. E daí, um belo dia, eu fui com um primo da minha mãe, que era fazendeiro, numa dessas lojas de coisas agrícolas, encontrei um livro que era Criação de Peixes Ornamentais em Aquários. Era um folhetim, né, do Cirilo Mafra Machado, depois eu até vim a conhecer o autor, né? E nesse livrinho tinha um pequeno capítulo de as doenças dos peixes. Aquilo me encantou. Falei, bom, então agora eu vou impedir a morte, né, dos peixes. E daí eu descobri uma coisa muito importante, que o peixe não morre, assim, a doença surge no peixe como consequência de de um não atendimento às necessidades essenciais do peixe, né? Então, o peixe adoece se a temperatura da água não está compatível com as necessidades dele. Se a salinidade não está compatível, se o pH não está compatível, se a oferta de abrigo, né, de lugares de segurança. E com isso eu fui aprendendo muito essa coisa de que a vida tem necessidades que, quando não atendidas, se manifestam como doenças. E vale para o peixe, e vale para o ser humano e para qualquer situação, né? Para qualquer situação, Por exemplo, uma samambaia, né? Samambaia, às vezes, está linda num determinado lugar e alguém, por algum motivo, ou estético, seja lá o que for, muda de lugar. Daí ela, no outro lugar, só que a pessoa não se deu conta de que, sei lá, no outro lugar venta mais, ou não tem tanta luz, e a samambaia tem que se virar. Sim. Então, o que a samambaia faz ecologicamente falando? Ela adoça a sua seiva. Então, a samambaia saudável tem seiva amarga. Então, se você experimentar um brotinho de samambaia saudável, é amargo. Se a samambaia começa a ter problemas, ela adoça a seiva e atrai, por isso que é ecológico, né? A doença é um fenômeno ecológico. Então, ela atrai as formas aladas de pulgão para ficarem nela e se reproduzirem e puxarem a vitalidade, a seiva, do centro para a periferia das folhas novas. Porque se você reparar onde né, se acumulam, né, os pulgões, na folhinha futura, né? E com isso ela dá uma oportunidade a essa folha futura de nascer, né, de se desenvolver adaptada às novas condições. Né? Assim é conosco e com todo ser que adoece, né? A doença é sempre um fenômeno adaptativo. Por isso que hoje a gente passou anos assim numa medicina do remédio, né? Tem remédio para tudo. E hoje uma das principais escolas de medicina do mundo, que é a Universidade de Harvard, fala da medicina do estilo de vida.
né? Que curiosamente nasce de um professor, o Benson, que começou estudando o fenômeno enfim, do placebo, né? Aquela coisa de que como se placebo fosse mentira, né? Então, assim, o cara tomou qualquer coisa e melhorou. Mas o que é isso? Ele queria ir mais fundo nisso. Daí a primeira coisa que ele pôde constatar é a resposta de relaxamento. Então, ele falou assim, olha, uma pessoa quando relaxa, ela alguma coisa muda nela e ela fica mais próxima da saúde. Daí ele descreveu um outro fenômeno, que é o fenômeno do bem-estar evocado ou evocável, né? Então, todos nós temos a saúde, o bem-estar em potencial dentro de nós. Né? E daí, até foi bom. Concluir isso. Isso, pode fechar. Concluir isso. E daí ele descobre o estado de consciência meditativo, né? Que é o estado que nos reaproxima ao máximo da nossa condição essencial. E isso foi o embrião do que hoje é a medicina do estilo de vida de Harvard, que se apoia em 3 pilares. Os cuidados com a alimentação, e a gente já pode entender por que isso, os cuidados com o movimento, com a atividade física, e as ferramentas para o manejo do estresse, onde a meditação é um dos instrumentos fundamentais. E quando eu medito, eu paro de projetar fora. O estresse nasce da minha projeção fora, né? Eu deposito, eu falo, meu chefe é um horror. Não, sou eu que estou depositando as minhas inquietudes, as minhas coisas, na figura do chefe, na figura da empresa, na figura do governo, e assim por diante. E isso dá uma sensação de impotência muito grande, porque assim, eu só vou ser feliz se o meu chefe mudar, eu só vou ser feliz se o meu cônjuge mudar. E aí eu fico impotente, porque depende do outro. E é tudo mentira, né? É só uma mudança minha, da minha forma de encarar esse outro. Né? Então, eu me estresso. E essa medicina do estilo de vida, ela se ancora nessa mudança do estilo de vida que levará a um estado de saúde. Legal. Né? Sem remédio. Sim. Né? Pode até ter o auxílio do remédio e tal, mas a premissa é outra. Né? A premissa da medicina convencional é o remédio é fundamental. Tudo é remediar. E por isso que é remédio, né? É remediar. E a medicina do estilo de vida, não. Como é que eu transformo meu estilo de vida para ser uma pessoa saudável.